Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu para a gente tratar sobre temas relevantes, importantes para a Bahia e para o Brasil. Falando em Brasil, hoje o Linha de Frente recebe a presença de uma baiana que está no cargo mais importante, eu diria, doutora Anelisa Almeida, no cargo mais importante que faz um gerenciamento, faz uma organização, inclusive, de princípios e de conceitos da medicina veterinária em nosso país, que é o Conselho Federal de Medicina. Seja bem-vinda e parabéns pela eleição da senhora. Muito obrigada, Pablo. É uma honra estar aqui no Linha de Frente para falar sobre o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é uma autarquia federal, né? Faz parte de um sistema, que é o Sistema Conselho Federal Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, e é quem coordena todas as ações dos conselhos regionais que estão sediados nos estados, né? E é a primeira vez que nós vamos ter uma mulher na presidência dessa autarquia, desse órgão, depois de 55 anos. Que honra! Uma mulher, uma baiana, uma nordestina, presidindo uma autarquia, um órgão tão importante e relevante como é o Conselho Federal de Medicina Veterinária. E você que está assistindo, se você é tutor, se você tem seu pet, ou se você é o profissional da área, com certeza alguns dos temas que a gente vai tratar aqui com a doutora Anelisa vão interessar você. Antes, eu queria começar pela história do Conselho Federal de Medicina e a própria regulamentação da profissão. O Conselho tem mais de 50 anos e a profissão tem praticamente 100 anos, não é isso, doutor? A primeira regulamentação ela foi de 1933, com um decreto, né, de Getúlio Vargas, que é o decreto 23.133, assinado em 9 de setembro de 1933. Foi a primeira regulamentação. Por isso que o dia 9 de setembro é o dia do médico veterinário, né? Que foi o dia da assinatura. E aí, em 1968, foi promulgada a lei a lei que cria os conselhos federal e regionais e também regulamenta a profissão de médico veterinário. Ela é de 23 de outubro de 1968. Foi Costa e Silva, na época. O ensino da medicina veterinária estava vinculado ao Ministério da Agricultura, o ministro na época era Juarez Távora, e aí foi promulgada essa lei, que é o grande balizador da nossa profissão. Perfeito. Então, quem rege a profissão da medicina veterinária é a Lei 5.517. E logo, tempo depois, nós fomos 23 de outubro, 4 de dezembro de 68 foi promulgada a Lei 5.550, que aí já regulamenta a profissão de zootecnia, a zootecnia, que é uma profissão que está também albergada em nosso conselho. Muito bem, ou seja, 55 anos atrás, esse o histórico que a doutora está colocando, as coisas começaram a tomar forma e força, e agora, numa evolução muito grande da profissão, muito veloz essa evolução, a gente tem um leque enorme, que é a medicina veterinária, que o Conselho Federal de Medicina abriga. A senhora falou a zootecnia, mas tem mais coisa. Não, né? Olha, a medicina veterinária, ela tem cerca de 80 áreas, ou mais, áreas de atuação. A gente ainda tem aquela ideia errônea de que o médico veterinário é um profissional que cuida dos bichinhos, né? Principalmente do cachorrinho, do gatinho, mas não. Hoje a gente atua, Pablo, numa série de áreas, não é? Desde a inspeção, a produção de alimentos, a inspeção de produtos de origem animal. A lei, inclusive, 5.517, no seu artigo 5º, ela elenca todas as áreas que são privativas do médico veterinário, né? Toda a parte de inspeção, defesa sanitária animal, o ensino, a parte toda de produção, né? Dos grandes animais que estão nas fazendas. Então, isso tudo é de responsabilidade do médico veterinário. A parte ambiental, né? Pesquisas, laboratórios. Tanto é que esse ano a nossa campanha do Dia do Médico Veterinário é a medicina veterinária vai além. Que bom. Ela é ciência, ela é medicina, ela é agro e ela vai muito além. E tem um dado, se você ainda não entendeu a dimensão da medicina veterinária no Brasil e no mundo, tem um dado que a doutora Anelisa trouxe aqui. A quantidade de faculdades, de cursos de medicina veterinária em nosso país. Eu queria que a senhora fizesse um paralelo com como é o mundo e o Brasil nesse sentido. Pablo, você tocou num assunto que é prioridade hoje no sistema. É essa criação desenfreada de cursos
na área da medicina veterinária. Isso não é privilégio só da medicina veterinária, a gente está vendo isso em todas as áreas. Medicina, direito, muita coisa aí. É, jornalismo. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos 536 cursos de medicina veterinária. É muita coisa. Alguns estão autorizados, podem não estar em funcionamento. Na Europa, por exemplo, na Europa inteira são 95 cursos, nos Estados Unidos 32, na China 22, o Brasil 536. É uma disparidade muito grande. E assim, eu não me preocupo com a abertura, ótimo, mas nós nos preocupamos com a qualidade desses cursos. Isso é que tem nos afligido muito e nós estamos com uma interlocução permanente com o Ministério da Educação. Eu tive recentemente com o nosso presidente, numa audiência com o ministro Camilo Santana, mostramos a ele um diagnóstico que a nossa Comissão Nacional de Educação fez, mostrando a qualidade desses cursos. E nós ficamos assim estarrecidos, porque eles estão completamente dissociados das nossas diretrizes curriculares nacionais, em termos de infraestrutura, em termos de qualificação do corpo docente, né? Uma saturação, às vezes, será que há necessidade de abrir um curso naquela região? E aí nos preocupa quando a gente vê que no nosso sistema, com 188 mil profissionais inscritos, 54 mil estão inscritos, mas não atuantes. Olha e por quê? Olha aí. Nós não sabemos. Quase um terço, né? Entendeu? Então, a gente fica muito preocupado quando a gente vê cursos autorizados na forma de à distância. Eu vi um relatório feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária apontando as graves deficiências dos cursos EAD em relação a esse segmento. Como é que vocês estão enxergando? Não temos nada contra a educação à distância. É, inclusive, uma forma inclusiva. Eu acho que você democratiza o ensino, mas você tem que ver que tem alguns cursos que têm uma especificidade que não pode ser esquecida. Então, um profissional médico veterinário, ele precisa ter um contato no laboratório, a campo, não é? Num consultório, no hospital. Não pode ser remotamente o animal lá e ele cá, ou o professor num canto. Ele precisa ter treinamento em serviço. E as nossas diretrizes dizem muito claramente, é um curso prático. As diretrizes falam que os 2 últimos semestres, que é destinado ao estágio supervisionado, corresponde a 20% da nossa carga horária. São 10 semestres, né? São 10 semestres. Então, 20% da carga horária é destinada à prática. Então, a gente tem uma série de metas que nós estamos trabalhando e que, se Deus quiser, nós vamos conseguir, que é, primeiro, na área da saúde, não pode ter ensino EAD. A senhora foi professora da UFBA até pouco tempo. A senhora se aposentou há pouco tempo. Dá para perceber no ensino a diferença do aluno à distância do aluno presencial? Eu tive a experiência de viver as duas coisas, porque eu dava aula presencial. Quando teve a pandemia, a UFBA, então, nós passamos, né, por exigência, a fazer online, né? Então, minhas aulas, imagina, eu era professora de anatomia, onde nós damos aulas no laboratório com as peças. Eu comecei a dar aula pelo computador. Eu projetava. E foram quase 2 semestres, né? Depois eu não voltei depois para a sala de aula. Mas os colegas que hoje estão na sala de aula estavam me relatando a diferença que foi quando esses meninos voltaram para a aula presencial, as dificuldades que eles tiveram. Entendeu? Alunos que tiravam 10 foram para 3, 4 de conceito. Então, realmente, fica deficiente, fica deficitário. Não é, ele precisa ter esse treinamento, ele precisa ter esse olhar, ele precisa ter treinamento em serviço. Então, isso tem nos preocupado muito. Inclusive, nós fizemos algumas incursões junto ao Ministério da Educação, mostrando a eles a importância do nosso curso, da não autorização de cursos EAD em medicina veterinária. Porque vocês, como Conselho Federal, vocês são consultados, né? Vocês fazem um diagnóstico. E mesmo assim os cursos são aprovados? Infelizmente são, porque nós não temos o poder de veto. Nós somos consultivos, nós não somos vinculativos. Nós estamos querendo, sim, que essa avaliação até se passasse, porque a gente sabe que o MEC, acho que talvez não tenha perna para fazer isso. As avaliações, inclusive, porque assim, não só abre,
mas você tem que acompanhar o desenvolvimento desse curso, não é? E às vezes isso fica assim solto, à mercê, entendeu? Então a nossa comissão de educação analisou esses 40 pedidos de autorização de cursos e fez um diagnóstico que levamos para o ministro. Nós mostramos lá como estava a situação hoje desses cursos. Então a gente gostaria de ter uma participação mais efetiva, né, através de parâmetros técnicos na avaliação desses cursos, que não haja mais abertura, de novos cursos ou novas vagas, enquanto a gente não tem um diagnóstico preciso da situação atual, tá certo? E a gente tem um projeto de lei que tramita, que determina 10% das vagas online, né, do curso dos conteúdos teóricos. Entendi. Entendeu? Então, a gente não está querendo, porque a gente não pode ter mais do que isso. Só aqueles teóricos, sim, que podem ser. Os outros têm que ser práticos, desde as disciplinas básicas. Aqui, entendeu? A doutora Anelisa, na condição de presidente eleita do Conselho Federal de Medicina Veterinária, uma baiana, que inclusive tem um tema voltado para a sua área de atuação, que eu acho que a senhora é muito emblemática e simbólica, que é a participação das mulheres no setor, a participação das mulheres na medicina veterinária. Eu imagino que no começo, lá, quando a gente estava falando 90 anos atrás, depois 55 anos atrás, não era tão frequente ver mulheres numa sala de aula e muito menos em campo. Como é essa realidade agora? Totalmente diferente, Pablo. Que bom! Hoje a gente vê, por exemplo, as salas de aula, elas são predominantemente femininas. Né? Eu brinco quando eu fazia da aula que eu entrava na turma, tinha 2 homens, tudo mulher. Entendeu? E assim, antigamente, nossa, e hoje, por exemplo, a primeira mulher formada aqui na Bahia, foi professora nossa, é amiga nossa, ela está viva, que é a professora Vilma Franco, ela foi a primeira mulher a se formar aqui. Então, naquele tempo, era uma mulher, entendeu? Hoje você vê a profissão tendo assim, uma participação feminina enorme, não, em todas as áreas, e não só aquelas áreas que, porque é mais... Cuidar de Lulu da Pomerânia, isso, de Shih Tzu. Né? Isso. Hoje a gente vê que a mulher está presente nas mais diversas áreas, no campo, fazendo cirurgia a campo, conduzindo laboratórios, programas de defesa dentro do Ministério, dentro da Agência de Defesa Agropecuária. Então você vê elas assumindo posições de destaque. Inclusive posição de destaque como representante da classe. A trajetória da doutora Anelisa é uma trajetória que mostra muito da capacidade dela técnica, da capacidade acadêmica. A senhora, além de ser a primeira a assumir o Conselho Federal, ela foi a primeira a assumir o Conselho Regional aqui na Bahia, em 2013, não foi isso? 2013. Mas não foi fácil, não. Não, foi uma luta muito grande. A gente precisou marcar presença, não é? Porque a gente contrariava naquela época alguns interesses, entendeu? Mas a gente disse não, a gente vai continuar na luta porque a gente quer fazer a coisa certa. E aí a gente teve todos os embates, mas em 2013 nós conseguimos, né, teve nova eleição, foi chapa única, vencemos. Fui reconduzida a um segundo mandato até 2019, quando então o então presidente, na época, do Conselho Federal, que já tinha, depois que teve as mudanças, ele nos convidou para integrar a diretoria executiva, que até então também não tinha mulher. Então, nessa gestão que está se findando agora no dia 15 de dezembro, eu estou ocupando o cargo de vice-presidente, que também é uma inovação. E eu quero estimular as mulheres, né, médicas veterinárias, zootecnistas, que assumam essas posições também de destaque, né, porque hoje a gente tem essa capacidade, nós temos formação igual, tem algumas dificuldades ainda, alguns obstáculos, claro, como tudo na vida, mas não temos que temer, né? Eu imagino que, falando de obstáculos, a senhora entende disso, porque quando ela entrou na faculdade, pouco tempo depois a senhora casou, ainda na faculdade teve filhos, hoje é uma mãe, avó, esposa. Isso, e tem que dar conta de tudo, Pablo. Me conta aí, porque tem muita mulher hoje que vai vencer graças a atitudes e a execuções de pessoas como a senhora antes, a gente não rompendo barreiras. A gente tem que enfrentar. Eu lembro que foi no ano de 98, eu saí daqui de Salvador, não tinha, na época,
cursos de pós na minha área, que é anatomia veterinária aqui, na Bahia. Só tinha em São Paulo, em Minas, eu optei para ir para a USP. E disse ao marido, preciso, e aí? Aí ele foi e me disse, ninguém é dono de ninguém. Vá. Me deu o apoio da minha família foi importantíssimo, acho que a gente precisa conversar. Né? Então deixei o marido, deixei os filhos e fui para São Paulo. Passei 4 anos e 9 meses, fiz mestrado e doutorado, porque senão, Pablo, eu não ia galgar, né, a minha carreira docente dentro da UFBA. Eu iniciei como professora auxiliar e eu saí como professora titular. Né? Eu fiz concurso para professora titular. Então, eu galguei toda a carreira do magistério superior dentro da UFBA. Graças à titulação. Mas as titulações e sem medo. A gente não tem que ter medo. A gente tem que ir à luta e a gente consegue. Continua casada até hoje. Continuo, 41 anos casada com meus filhos, meus netos. Hoje eu tenho 3 netos. Amanhã fazem 1 ano. Tenho um casal de gêmeos agora. O Matheus, a Clara e a Laura. E aí, eu sou super realizada naquilo que eu faço, porque tudo que eu faço porque eu gosto. Muito bem. Quando a gente faz com o que a gente gosta e com o espírito do trabalhar o coletivo, a gente tem sucesso. Então, mulheres, não se intimidem. Olha aí o recado de uma pessoa vitoriosa, cujo exemplo arrasta. Não é só a palavra, não. O próprio exemplo dela serve de inspiração. E assim, olha, Pablo, e eu vou lhe dizer, eu tive nesse meu percurso, e aí eu vou até exteriorizar aqui, porque eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas. Eu assumi o Conselho Federal em 2020, dezembro de 20, na qualidade de vice-presidente. Em setembro de 21, Pablo, eu fui diagnosticada com um câncer de ovário. O mundo abriu e eu entrei. Não foi fácil. É uma notícia chocante, né? Eu disse, meu Deus, não estava no meu script isso, e agora? Mas aí eu disse, não, enfrentar. Só tinha 2 opções, ou me acabar e deixar as coisas acontecerem, ou lutar. Aí eu fui à luta. Né? Procurei tratamento, estou sendo... e aí eu vou permitir vou lhe pedir que permita dizer o nome de uma pessoa que me ajudou muito, que era a doutora Clarissa Matias, né? Que é uma médica oncologista, e eu digo a ela, hoje eu estou aqui porque graças, lógico, à minha força de vontade, mas também a todo o trabalho da equipe dela. E fiz o tratamento, não parei, viajava para cima e para baixo, fazendo tratamento nos intervalos, fiz químio, fiz a cirurgia. Graças a Deus, eu ainda estou naquela fase ainda, né, de coisa, mas estou, se Deus quiser, bem, já ultrapassei essa fase e enfrentei. Eu digo, não vou me acomodar. Então, eu não parei, sabe, Pablo? Mesmo com um problema, às vezes eu dizia assim, agora eu vou para a clínica, que eu vou fazer, tenho sessão, depois viajo. Aí, viajei e visivelmente, eu acho que essa vitória, mais uma que a senhora vai colocar no currículo, é uma vitória enorme, uma vitória da saúde, gente, da força de vontade, da determinação. Fé, é ter coragem, é ter pensamento positivo, que a gente... Com certeza esse exemplo vai servir para outras pessoas. A senhora está falando muito de amor, de dedicação. Eu percebo que a proximidade de nós humanos com os pets, com os animais, é cada vez mais marcada. Com certeza. As pessoas têm praticamente como membros da família. E aí vem questões em paralelo. Por exemplo, o tratamento, o cuidado. Muita gente faz vários esforços para ter na sua família, no seu lar, um pet, um animal de estimação. E na hora, por exemplo, da doença, na hora da necessidade médica, tem dificuldades. É viável, na opinião da profissional e na opinião da presidente do Conselho Federal de Medicina, o que se chama de SUS veterinário, SUS dos animais? Seria tão bom, Pablo. Era assim, se hoje a gente tivesse políticas públicas, não é, efetivas, não é, na área como a gente tem no humano, o SUS, seria perfeito, porque uma das dificuldades que a gente sente na nossa profissão é essa falta, né, de um apoio político em termos de verbas para o tratamento dos animais. Então, por exemplo, agora Salvador vai ganhar, né, um hospital público, excelente, maravilhoso, mas a gente às vezes fica assim um pouco porque não sabemos como será a manutenção. E a gente sabe, eu sempre digo ao pessoal assim, olha, vai ter um cão, vai ter um animal de estimação, maravilha. Agora pense que ele não é um bichinho de pelúcia. Ele tem doença, ele pode precisar de uma cirurgia, ele tem alimentação, né? Ele tem todo um cuidado e isso tem um custo. Quem banca esse custo? Então, aí às vezes a população não entende quando de repente
a indicação é uma eutanásia. Não é querendo maltratar o animal, mas até para o animal é um sofrimento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente opta a ter um animalzinho, seja pegamos por doação, seja adquirindo, né? Como é que a gente vai olhar esse animal? E até a legislação tem acompanhado isso, colocando punições e sanções severas para quem abandona, para quem maltrata. Hoje já é, né, realmente crime maus tratos, já é crimes. Inclusive um alerta que eu gostaria até também de aproveitar a oportunidade de falar é com relação aos profissionais que tratam, né, que na realidade algumas vezes não são profissionais, né, e acaba a pessoa entregando o seu animalzinho a um charlatão. Sim. Né? Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa, e isso é maus tratos. Tem umas questões que eu vejo na internet, terapia de animais, assim, terapia holística, umas coisas... Hoje tem, ainda não existe nenhuma regulamentação, nem até reiki, uma série de outras que hoje a gente tem algumas coisas já estão normatizadas pelo Conselho Federal, outras não. Então, por exemplo, na homeopatia a gente tem alguma coisa, ozonioterapia, né? Agora, tem outras técnicas que ainda não estão, mas também não são proibidas. Podem ser... São experimentais. São experimentais, exatamente. Perfeito. A senhora vai assumir o cargo numa solenidade, numa cerimônia, em pleno Senado Federal. Isso não é comum. Aliás, é a primeira vez que acontece. Isso é prestígio, doutora. Pois é, Pablo. Eu fiquei muito, assim, lisonjeada, né, de ter sido, digamos, convidada, inclusive, para fazer a posse lá no plenário do Senado. Nós temos um colega médico veterinário, senador pelo Mato Grosso, que é o senador Wellington Fagundes, e ele nos convidou para que fizéssemos lá. E estamos indo porque esse ano é um ano, inclusive, de que temos comemorações, né? Nós temos os 90 anos da nossa primeira regulamentação, 55 anos da criação do sistema. Nós vamos entregar as premiações aos médicos veterinários com os prêmios máximos da classe, que é o prêmio Paulo Darcoso ao médico veterinário, o prêmio do Otávio Domingos ao zootecnista, e temos também a Comenda Muniz de Aragão ao médico veterinário militar, que nós temos a carreira militar. Então, vai ser tudo feito nessa solenidade e a nossa posse, e com esse significado histórico de sermos a primeira mulher, né? E que eu honre, e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar para isso. Se já honrou bastante o Conselho Regional, agora com mais vigor ainda e mais experiência. A expectativa está grande, viu, Pablo? Eu acho que a responsabilidade só aumenta, meu amigo. A senhora vai cumprir bem essa meta de defender o legado das mulheres também no Conselho. Lá em Brasília, um ambiente que a senhora já conhece, porque também tem sido vice-presidente, a senhora vai também fazer muita política do bom sentido, política saudável, que é conversar com as outras instituições. É um dos temas nossos, é uma das metas nossas, articulação institucional. A gente quer dialogar, né? A gente quer dialogar com o Congresso Nacional, né, que fazem as leis, a gente quer dialogar com os ministérios com os quais a gente lida, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e os demais organismos que têm ligação com as duas profissões. E porque, inclusive, Pablo, dentro da nossa lei, uma das nossas funções é assessorar, né, os órgãos governamentais, seja o governo federal, estaduais, os municipais, o Distrito Federal, nas questões ligadas à medicina veterinária. Então, a gente quer exatamente estreitar essa relação, diminuir essa distância, para que a gente faça essas interlocuções e que isto resulte, né, em melhorias, em progressos, tanto para os profissionais que exercem essas profissões, como também para a sociedade. Porque a razão de ser dos conselhos não é, Pablo, defender o profissional. Isso aí tem um sindicato, tem as associações. A razão de ser dos conselhos é defender a sociedade. Muito bem. Defender a sociedade e garantir que a profissão esteja sendo bem exercida por pessoas capazes, comprometidas ética e a gente zela exatamente pela qualidade do serviço e dos produtos a serem oferecidos à sociedade. Nesse aspecto aí, antes da gente encerrar a entrevista, o Brasil como um todo está bem servido de profissionais? Aí está, Pablo. Hoje nós temos, assim, e outra coisa, a profissão está se especializando. Hoje você ouve falar de técnicas que você não ouvia
né, de tecnologias que você não ouvia no diagnóstico de doenças, de tratamento. Você fala hoje temos células-troncos, hoje se fala de tomógrafo, as especialidades estão agora assim, bem igual à medicina, entendeu? Então hoje a gente está vendo os profissionais, inclusive, buscando essas especializações. Temos uma série de colégios de especialistas, né, que se aprimoram em determinada área para exatamente prestar um serviço mais qualificado, entendeu? Então, hoje eu acho que a medicina veterinária está cada dia se reinventando, se modernizando. Temos excelentes profissionais, inclusive aqui no nosso estado. Isso é bom, até porque o agronegócio, que investe muito, precisa desse respaldo. Precisa, não é? E a gente responde por uma parcela significativa do PIB. Do PIB, não é? Então, nós somos profissionais importantes para garantir essa... Tanto é que nós estamos inseridos, Pablo, no conceito de saúde única. Então, nós temos a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. E o veterinário é exatamente o profissional que promove essa convivência harmônica. Qualquer desequilíbrio aí é que surgem os problemas, né? As pandemias, os patógenos que, para você ter uma ideia, 75% das doenças que acometem os homens, elas são provenientes dos animais, são as zoonoses. Olha aí, um alerta importante que a doutora Nelisa está passando aqui. A gente conversou com uma baiana, uma nordestina, mulher, que venceu praticamente todas as etapas da carreira profissional dela e agora está chegando em um degrau merecido, um degrau vistoso e que eu tenho certeza que a senhora vai dar conta do recado. Antes de encerrar, qual o legado que a Nelisa quer deixar quando terminar a sua gestão à frente do Conselho Federal de Medicina Veterinária? Eu quero deixar reconhecimento para a minha profissão, né, que a sociedade entenda a importância do médico veterinário e do zootecnista dentro da sociedade, não é? Num país como o nosso, que é um país agropecuário, que contribui bastante com esse segmento. Então, eu quero visibilidade para a nossa profissão, respeito, modernização, conectividade, né, transparência, né, e evolução. Estou torcendo pela senhora, estou torcendo pela categoria como um todo, porque o sucesso de vocês vai representar muito para a sociedade. Com certeza, e podem contar conosco. Muito obrigado pela obrigado entrevista. A você por essa entrevista e fiquei muito feliz de estar aqui no seu programa. Conte com a Aratu para divulgar as boas iniciativas. Muito obrigada. Que o símbolo, inclusive, é um galinho. É um galo, ótimo. Agradecemos os trabalhos técnicos do colega Davi Melo. Obrigado a todos pela companhia. Até uma próxima edição do Linha de Frente.